Aquele momento sombrio em que os líderes religiosos decidem entregar Jesus a Pôncio Pilatos, governador romano, marca o início do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. No primeiro versículo, vemos que, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o entregarem à morte. Esta ação era o desdobramento de uma série de acontecimentos que vinham crescendo em tensão e propósito, onde a liderança religiosa de Israel não aceitava a autoridade, a pureza e a verdade que Jesus representava. Eles temiam não só perder sua posição diante do povo, mas também a influência que exercia sobre as multidões. Esse ajuntamento de sacerdotes e anciãos, de madrugada, revela o peso do desejo de eliminar a presença de Jesus entre eles. Era um tipo de julgamento que desrespeitava todas as leis judaicas, onde as reuniões legais só poderiam ocorrer à luz do dia e nunca em um clima de urgência tão carregado. Mas aqui a necessidade de resolver rapidamente o problema chamado Jesus os leva a quebrar até suas próprias normas. O objetivo deles era claro e imutável: a morte de Jesus, o homem que se tornara o maior incômodo para suas tradições e para sua autoridade espiritual. Então, no versículo 2, e amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Esse simples ato de amarrar Jesus é carregado de ironia. O próprio Deus, que em poder sustentava o universo, foi atado pelos homens, em uma submissão voluntária à vontade do Pai, mas também à maldade humana. A entrega a Pôncio Pilatos demonstra o desejo ardente de condená-lo à morte de cruz, algo que só poderia ser decretado pela autoridade romana. A crucificação era uma sentença reservada aos criminosos e insurgentes mais desprezíveis do império. Então, ao entregá-lo a Pilatos, os líderes de Israel abriam mão de julgar e punir segundo suas próprias leis, porque não possuíam autoridade para executar uma pena capital, e possivelmente também para manchar as próprias mãos com a execução do Messias. Nos próximos versículos, somos transportados a uma cena dramática envolvendo Judas, aquele que o traiu. Ele percebeu a gravidade de sua traição e, em um desespero que o consumia, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Versículo 3. O ato de devolução simbolizava o peso que o seu coração carregava. 30 moedas de prata, um valor irrisório para alguém que estivera tão próximo de Jesus e presenciara tantos milagres, curas e ensinos que revelavam o amor e a compaixão de Deus. Judas agora via o que tinha feito, e sua tentativa de devolver o dinheiro é quase um grito, um desejo de redimir-se. Ao entregar o dinheiro de volta, ele disse: "Pequei, traindo sangue inocente." Versículo 4. A palavra inocente é especialmente importante aqui. Ela destaca o entendimento tardio que Judas teve do caráter de Cristo. O reconhecimento desse erro, infelizmente, não o leva a um arrependimento transformador como o de Pedro, que, após negar Jesus, encontrou o caminho do perdão e da reconciliação. O sentimento de Judas era mais uma angústia avassaladora que se revelava mais como remorso do que arrependimento verdadeiro. Mas a resposta dos sacerdotes e anciãos é fria e insensível. Que nos importa? Isso é contigo. Eles haviam recebido o pagamento que tanto desejavam. A vida de Jesus estava entregue e Judas para eles já não tinha mais valor. O desprezo deles por Judas ecoa o egoísmo que permeava suas ações. Uma cegueira que os impedia de ver o verdadeiro Messias que estava diante deles. A liderança religiosa mostrava que seus corações estavam endurecidos, ocupados demais com sua própria justiça e com o cumprimento de suas ambições. Em meio ao desespero, Judas joga o dinheiro no templo e se retira, colocando um fim trágico em sua vida. Versículo 5. Ele joga as moedas que eram o preço da traição dentro do lugar de adoração, um espaço que deveria ser sagrado. Essas moedas, manchadas de sangue, representam a corrupção que havia se infiltrado no coração dos líderes religiosos, no sistema de adoração e, por fim, na sociedade como um todo. No versículo 6, os sacerdotes, ao recolherem as moedas, declaram: "Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue." Esse detalhe é carregado de ironia. Os mesmos que quebraram tantas leis e ignoraram a justiça de Deus, agora se preocupavam com uma tecnicalidade, tentando manter uma aparência de religiosidade e pureza. Eles reconheciam que o dinheiro era fruto de uma traição, de um ato de sangue. Mas, ainda assim, não viam problema em orquestrar o assassinato de um inocente. Então, deliberaram e resolveram comprar com o dinheiro o campo do oleiro para a sepultura de estrangeiros.
Versículo 7. Assim, a propriedade, que antes era usada para moldar vasos de barro, tornou-se um lugar de descanso para os que vinham de fora. Essa transformação do campo em sepultura carrega consigo uma simbologia pesada. O local destinado a transformar barro em algo útil agora se tornava um lugar de descanso final para os corpos. No versículo 11, o foco muda para a audiência de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Aqui somos introduzidos a uma das cenas mais intensas do Novo Testamento. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: "És tu o rei dos judeus?" Essa pergunta de Pilatos, aparentemente simples, tem um peso imenso porque ela traz à tona a essência do conflito entre Jesus e os líderes judeus. Pilatos, com sua experiência como governador romano, sabia que o título Rei dos Judeus indicava uma possível ameaça ao domínio de Roma, e ao questioná-lo diretamente, ele tentava entender o real perigo que Jesus poderia representar. Contudo, a resposta de Jesus é surpreendentemente breve e enigmática. Tu o dizes. Essa resposta de Jesus não era uma confissão direta, nem uma negação. Ele não afirma nem nega de modo explícito, deixando para Pilatos a interpretação do que significa ser rei dos judeus. Essa resposta é cheia de um significado profundo. Jesus não era um rei como os homens conhecem, um governante com um exército e um reino político. Seu reino era celestial e espiritual. Em outras palavras, ele estava tentando comunicar, de maneira indireta, que seu propósito não era de sublevar o Império Romano ou competir com César, mas de revelar o reino de Deus aos homens. Nos versículos 12 ao 14, quando os principais sacerdotes e anciãos o acusavam, Jesus permanecia em silêncio. Pilatos, ao observar o silêncio de Jesus, espanta-se e lhe pergunta: "Não ouves quantas acusações te fazem?" Este silêncio de Jesus diante das acusações é algo significativo. No contexto judaico, o silêncio de Jesus remete à profecia de Isaías, capítulo 53, onde o servo sofredor não abriu a boca como um cordeiro que é levado ao matadouro. Jesus estava aceitando o destino que o aguardava sem se defender, cumprindo, dessa forma, o papel do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 15 nos apresenta uma peculiaridade da época. Era costume do governador soltar um prisioneiro durante a festa da Páscoa, conforme o desejo do povo. Esse costume de libertar um prisioneiro era uma espécie de concessão para apaziguar o povo, uma oportunidade para os judeus sentirem algum nível de autonomia em meio à opressão romana. Pilatos, então, vê nessa tradição uma possibilidade de libertar Jesus, evitando sua execução. No versículo 16, Mateus introduz Barrabás, um prisioneiro notório. Esse homem, possivelmente um líder de insurreições contra Roma, representava uma ameaça real ao império. Barrabás simbolizava a violência e a subversão contra o governo romano. Era, portanto, um paradoxo à escolha que estava sendo oferecida ao povo. No versículo 17, Pilatos coloca a escolha diante do povo. A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Ao fazer essa pergunta, Pilatos, de certa forma, testava o senso de justiça do povo. Ele sabia que Jesus fora entregue por inveja, conforme explica o versículo 18. Pilatos enxergava a inocência de Jesus e esperava que o povo também o visse. Era evidente que Jesus não era uma ameaça real ao poder romano, mas um homem que pregava o amor e o perdão. Contudo, o povo, pressionado pelos principais sacerdotes, responderia de forma inesperada. Enquanto Pilatos tentava conduzir a situação, algo curioso ocorre no versículo 19. A esposa de Pilatos lhe envia uma mensagem dizendo: "Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele." Esse detalhe sugere que o julgamento de Jesus não afetava apenas o cenário político, mas estava carregado de uma espiritualidade profunda. A advertência da esposa de Pilatos parece ser um último apelo para que o governador não condene um homem inocente, mas Pilatos hesita entre a pressão política e a inquietação espiritual que agora o cerca. O clamor do povo é registrado no versículo 20. Instigado pelos sacerdotes, o povo pede que Barrabás seja solto e Jesus crucificado. A multidão, que havia saudado Jesus na entrada triunfal dias antes, agora se vira contra ele numa transformação cruel. Pilatos, em sua tentativa de entender o ódio que o povo direcionava a Jesus, faz a pergunta crucial no versículo 22. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Ao que eles respondem: seja crucificado. No versículo 23, Pilatos questiona novamente: mas que mal fez ele? Mas a multidão apenas insiste: seja crucificado.
Esse grito revela a natureza da cegueira espiritual que havia se alastrado entre o povo. Mesmo diante de um homem inocente, eles estavam dispostos a condená-lo. Os gritos pela crucificação ecoam o peso da rejeição do Messias, um ponto que se tornaria o epicentro da história da salvação. Diante disso, no versículo 24, Pilatos toma uma atitude que ficou famosa. Ele lavou as mãos diante da multidão, dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo. Isso é convosco." Esse ato de lavar as mãos era uma tentativa de demonstrar sua neutralidade e de se eximir da culpa pela morte de Jesus. É como se Pilatos estivesse dizendo que não poderia ser responsabilizado pelo que viria a acontecer. No entanto, a responsabilidade moral e espiritual pelo julgamento de Jesus não era algo que ele pudesse lavar de suas mãos tão facilmente. Aqui, ele fracassa em fazer o que era justo, cedendo à pressão popular. No versículo 25, o povo responde de maneira estarrecedora: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos." Essa declaração é um exemplo trágico de como a multidão, incitada pela liderança religiosa, estava disposta a tomar a culpa pela morte de um inocente. Eles estavam, de fato, assumindo as consequências espirituais do ato que estavam prestes a consumar. Assim, no versículo 26, Pilatos liberta Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entrega-o para ser crucificado. O açoite romano era uma punição terrível, infligindo dor e humilhação extrema à pessoa condenada. Com isso, vemos Jesus passando por um sofrimento profundo antes mesmo de ser levado ao local da crucificação. Um sofrimento que ele suportou em silêncio e submissão. No versículo 27, os soldados do governador levam Jesus ao pretório e reúnem toda a corte em torno dele. O pretório era o lugar onde os soldados romanos se reuniam. E essa reunião, especificamente para zombar de Jesus, revela o desprezo e a crueldade que permeavam aquele momento. No versículo 28, os soldados tiram suas roupas e colocam nele um manto escarlate, uma cor simbólica de realeza. Esse gesto não era uma homenagem, mas uma zombaria. Eles fingiam reverenciar Jesus, mas na verdade o estavam ridicularizando. Para completar a humilhação, no versículo 29, eles tecem uma coroa de espinhos e a colocam sobre sua cabeça. Aquela coroa, feita de espinhos, causava dor e sangue, e, além disso, tinha um simbolismo cruel, pois os espinhos representam o sofrimento e a maldição. A imagem do Messias, coroado com espinhos, simboliza a rejeição de sua autoridade como rei. Em seguida, eles colocam um caniço em sua mão direita, simulando um cetro, e se ajoelham diante dele, dizendo em zombaria: "Salve, Rei dos Judeus!" No versículo 30, eles cospem nele, tiram o caniço de sua mão e batem na sua cabeça, provocando ainda mais dor e humilhação. Este momento de escárnio e brutalidade demonstra como Jesus foi desprezado e maltratado de maneira desumana. No versículo 32, o texto nos mostra Jesus já em seu caminho para o Gólgota, o lugar onde seria crucificado. Dada a extrema exaustão resultante do intenso sofrimento e dos castigos que havia suportado, Jesus não conseguia mais carregar o pesado madeiro. Por isso, os soldados obrigaram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, a carregar a cruz. Simão era um estrangeiro, vindo de uma região do norte da África. Talvez um visitante em Jerusalém para a festa da Páscoa, mas de repente ele é envolvido no evento mais significativo da história. Carregar a cruz de Jesus, mesmo sem querer, simboliza a proximidade e o peso daquilo que o próprio Jesus ensinava: tomar a cruz e segui-lo. Quando chegam ao Gólgota, também chamado Lugar da Caveira, no versículo 33, o cenário se torna ainda mais solene. O nome Gólgota reflete o caráter sombrio e terrível do lugar. Em seguida, no versículo 34, oferecem a Jesus vinho misturado com fel, uma substância amarga. Essa bebida, que agia como um leve anestésico, era dada aos condenados para aliviar um pouco de sua dor e sofrimento. No entanto, ao provar, Jesus recusa, demonstrando sua decisão de passar pela crucificação plenamente consciente e suportar toda a dor sem mitigação. Sua recusa revela a entrega total ao sacrifício, escolhendo sentir cada momento em obediência completa ao Pai. O versículo 35 revela o ato da crucificação em si. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando sortes. Este ato de dividir as vestes entre os soldados era um costume comum, pois os pertences dos condenados passavam a ser propriedade dos executores. Contudo, a simplicidade da descrição de Mateus esconde a intensidade física e espiritual desse momento. Jesus, pendurado na cruz, suportava não apenas a dor física excruciante, mas também a carga espiritual de toda a humanidade.
Ao tirarem suas roupas, ele é exposto em total humilhação, vulnerável diante de todos, despojado de tudo. No versículo 36, os soldados sentaram-se e ali ficaram montando guarda. Esse detalhe é significativo porque, além de garantir que ninguém o retirasse da cruz, essa vigilância representa a insensibilidade humana diante do sofrimento de Jesus. Eles, testemunhas oculares, estavam indiferentes, alheios ao impacto espiritual do que estava acontecendo. Em cima da sua cabeça colocaram um letreiro onde se lia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", versículo 37. Pilatos havia mandado escrever essa inscrição em tom de zombaria, mas de maneira irônica, era uma verdade maior do que ele mesmo compreendia. Naquele momento, o verdadeiro rei estava sendo coroado, mas não com glória, e sim com dor. Essa placa é um testemunho paradoxal. A acusação era, de fato, a sua identidade. Ele é o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, mas um rei que reina pela entrega de sua própria vida. No versículo 38, vemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Essa imagem de Jesus entre malfeitores cumpre a profecia de Isaías, que dizia que o Messias seria contado entre os transgressores. Aqui vemos um rei que se identifica com os mais marginalizados, um salvador que se coloca ao lado dos pecadores, oferecendo redenção até mesmo em seus últimos momentos. As zombarias continuam no versículo 39, onde as pessoas que passavam por ali blasfemavam contra ele, meneando a cabeça. Elas diziam: "Tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz." Versículo 40. Essas palavras ecoam uma interpretação errônea das palavras de Jesus sobre a destruição e reconstrução do templo, que ele usou para se referir à sua ressurreição. Essa zombaria revela a incompreensão e o sarcasmo da multidão, que esperava um Messias que manifestasse poder visível e imediato. Da mesma forma, os principais sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, zombavam de Jesus, conforme registrado no versículo 41. Eles diziam: "Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele." Versículo 42. Essa provocação ataca diretamente o ministério de Jesus, que consistiu em salvar, curar e libertar pessoas. A ironia aqui é profunda, pois, ao escolher não descer da cruz, ele estava de fato salvando todos. O ato de permanecer na cruz era o ponto máximo de seu amor sacrificial. No versículo 43, eles dizem: "Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se de fato o ama, porque disse: 'Sou filho de Deus.'" Essa zombaria reflete a incredulidade dos líderes religiosos que ignoravam o verdadeiro propósito do sacrifício de Jesus. Essa passagem nos lembra as tentações que Jesus enfrentou no deserto, onde Satanás também desafiou sua identidade de filho de Deus. Aqui, no momento mais crítico, a dúvida sobre o amor do Pai é lançada contra ele. Mas Jesus permanece firme em sua confiança e obediência ao Pai. Até mesmo os ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus o insultavam, conforme Mateus relata no versículo 44. Em meio ao sofrimento, um deles, posteriormente, mudaria de coração e pediria misericórdia, como lemos em outros evangelhos. Mas Mateus aqui destaca a hostilidade inicial dos dois. Isso reforça o isolamento completo de Jesus, que estava, literalmente, sozinho em sua missão redentora. Do meio-dia até às 3 da tarde, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra, como descrito no versículo 45. Esse fenômeno não era uma simples manifestação natural, mas um sinal da gravidade cósmica e espiritual daquele momento. A escuridão simboliza o peso do pecado que Jesus carregava e a separação que ele experimentava. Era como se toda a criação estivesse de luto, reconhecendo a magnitude do sacrifício de Jesus. No versículo 46, às 3 da tarde, Jesus clama em alta voz: "Eli, Eli, lama sabachthani", que significa: Deus meu, por que me desamparaste?" Esse grito, que ecoa o Salmo 22, revela a profundidade do sofrimento de Jesus. Pela primeira vez, ele experimenta o abandono total, uma separação do Pai, causada pelo peso do pecado da humanidade. Aqui, Jesus sente a distância que o pecado cria entre Deus e o homem. É um momento de solidão e agonia extrema, mas também um cumprimento da profecia messiânica. No versículo 47, algumas das pessoas que estavam por ali, ao ouvirem isso, pensaram que ele chamava por Elias, talvez na expectativa de que o profeta viesse salvá-lo. Essa reação reflete a confusão espiritual e a incompreensão sobre o que estava realmente acontecendo.
Um dos presentes correu e, pegando uma esponja, a embebeu em vinagre e a colocou na ponta de um caniço, oferecendo a Jesus para que ele bebesse. Versículo 48. O vinagre era uma bebida comum entre os soldados romanos e as classes mais baixas. Mas neste contexto, era mais uma ironia do sofrimento de Jesus, pois não trazia alívio, mas aumentava sua sede e desconforto. O versículo 49 menciona que outros disseram: "Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo." Mesmo no último momento, a expectativa por um sinal sobrenatural ou uma intervenção divina se manifestava na multidão, mas isso reflete a falta de entendimento do que estava realmente acontecendo ali. Eles buscavam milagres visíveis, mas estavam cegos para o maior de todos, que era a redenção de toda a humanidade. Finalmente, no versículo 50, Jesus clamou outra vez em alta voz e entregou o Espírito. Esse momento marca o ápice do sacrifício de Jesus. Ele, de maneira voluntária, entrega sua vida, cumprindo totalmente a vontade do Pai. Esse ato é a vitória sobre o pecado e a morte, mesmo que, aos olhos humanos, parecesse uma derrota. Sua entrega era uma prova de sua obediência e amor, abrindo caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. No versículo 51, um sinal impactante ocorre. O véu do templo se rasga em duas partes, de alto a baixo. Esse véu separava o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus habitava e onde somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, para fazer expiação pelo povo. Ao se rasgar, o véu simboliza a remoção da barreira entre Deus e o homem. Jesus, como sumo sacerdote perfeito, oferece um sacrifício completo e acessível a todos, abrindo um caminho direto para Deus. No versículo 52, após o rasgar do véu, um fenômeno ainda mais assombroso é descrito. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. Essa ressurreição de alguns dos fiéis que haviam falecido serve como uma confirmação poderosa do impacto espiritual do sacrifício de Jesus. A morte, o maior inimigo da humanidade, começa a ser derrotada pela morte de Cristo na cruz. Esses santos, aqueles que haviam morrido em fidelidade e esperança da vinda do Messias, agora saem dos túmulos, como se a vida estivesse triunfando sobre o poder da morte de maneira física e espiritual. Esses corpos ressuscitados, entretanto, não entram imediatamente na cidade. No versículo 53, Mateus esclarece que, depois da ressurreição de Jesus, saíram dos sepulcros, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Essa cena só acontece após Jesus ressuscitar, demonstrando que ele é, de fato, as primícias dos que dormem, conforme o apóstolo Paulo explicaria mais tarde. O Senhor é o primeiro a vencer a morte em um corpo glorificado, e somente então esses santos ressuscitam e aparecem a muitos em Jerusalém. Eles se tornam um testemunho vivo do poder de Deus, de que a promessa de vida eterna em Cristo era uma realidade já visível e transformadora. No versículo 54, a narrativa se volta para os soldados romanos e o centurião que estavam vigiando Jesus. Ao presenciarem esses eventos sobrenaturais, o terremoto, o escurecimento dos céus, a morte de Jesus e a ressurreição dos santos, eles são tomados por um temor profundo. O centurião e os que estavam com ele declaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa declaração, vinda de soldados romanos que provavelmente tinham pouco conhecimento das Escrituras ou da profecia messiânica, destaca o impacto universal da crucificação de Jesus. O centurião, alguém acostumado a ver execuções, percebe algo extraordinário em Jesus. O reconhecimento do centurião de que Jesus era o Filho de Deus é um prenúncio do que aconteceria mais tarde. O evangelho ultrapassaria as fronteiras de Israel e alcançaria os gentios, proclamando Jesus como o Salvador de toda a humanidade. O versículo 55 nos revela uma cena de fidelidade silenciosa e dolorosa. Estavam ali, observando de longe, muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Essas mulheres tinham acompanhado Jesus ao longo de seu ministério, cuidando das suas necessidades e o servindo fielmente. Ao contrário de muitos dos discípulos homens que fugiram com medo, essas mulheres permanecem até o final, observando de longe. Esse grupo de mulheres demonstra uma coragem e uma lealdade comoventes. Mesmo no momento mais sombrio, elas estão lá, suportando a dor de verem seu mestre crucificado, mantendo-se fiéis até o último instante. Por fim, o versículo 56 nos dá o nome de algumas dessas mulheres corajosas. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Maria Madalena é mencionada em primeiro lugar,
o que indica a importância de sua presença e dedicação. Ela, que fora libertada de 7 espíritos malignos por Jesus, havia experimentado sua graça e redenção de maneira pessoal e intensa. Maria, mãe de Tiago e de José, provavelmente refere-se à mãe de Tiago Menor, um dos discípulos, mostrando como as mães dos discípulos também acompanhavam e apoiavam o ministério de Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu, que é mencionada aqui, é a mãe de Tiago e João, aqueles que Jesus chamava de filhos do trovão. Ela, assim como as outras mulheres, estava ali, ao pé da cruz, oferecendo um apoio silencioso e constante. Essas mulheres, que ficaram até o último momento, representam a devoção e a fé inabalável em Jesus, mesmo diante da morte. No versículo 57, a narrativa segue para o momento após a morte de Jesus, onde conhecemos José de Arimateia, um homem rico que também era discípulo de Jesus. José era um membro do Sinédrio, o conselho judeu, mas ao contrário de muitos de seus pares, ele cria em Jesus e o seguia em secreto por medo dos líderes religiosos. No entanto, após a crucificação, ele encontra coragem para se expor publicamente como discípulo ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Esse ato é significativo, pois José estava colocando em risco sua reputação e posição ao se associar com um homem condenado e crucificado como um criminoso. Seu desejo de honrar Jesus mesmo na morte revela um compromisso e amor profundos pelo Mestre. O pedido de José é atendido no versículo 58, pois Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Essa autorização de Pilatos reflete o costume romano de permitir que familiares ou amigos próximos cuidassem dos corpos dos executados. Contudo, a prontidão de Pilatos também poderia estar ligada ao impacto da morte de Jesus e dos eventos sobrenaturais que se seguiram, incluindo o terremoto e o testemunho dos soldados. Ele já tinha visto algo diferente em Jesus durante o julgamento, e agora permite que José receba o corpo, respeitando o desejo do discípulo em dar uma digna sepultura ao Mestre. No versículo 59, vemos José de Arimateia preparar o corpo de Jesus com grande cuidado e reverência. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho. Esse detalhe do lençol de linho não é apenas uma questão de respeito, mas reflete a tradição judaica de envolver os corpos com panos limpos antes do sepultamento, indicando pureza e dignidade. Essa ação de José simboliza um ato de carinho e devoção, mesmo que realizado em silêncio e sob os riscos de represália. No versículo 60, José deposita o corpo de Jesus no seu túmulo novo, que havia mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, retirou-se. Esse túmulo novo, esculpido na rocha, era uma sepultura de alta qualidade, algo reservado geralmente para famílias abastadas. Mateus faz questão de destacar que José ofereceu o próprio túmulo para Jesus, o que enfatiza ainda mais a generosidade de seu ato. Além disso, o túmulo ser novo tinha um significado especial, pois Jesus, sendo o primogênito dentre os mortos, como seria descrito mais tarde pelos apóstolos, seria o primeiro a ocupar aquele local, um símbolo de que ele inaugura um novo caminho para a vida eterna. A grande pedra rolada à entrada do túmulo era uma medida comum para selar as sepulturas e proteger os corpos de saqueadores ou animais. No entanto, a pedra, em sua dimensão física, também representa a barreira final entre a vida e a morte. Uma barreira que Jesus, em breve, venceria de forma triunfante. José, após realizar este ato amoroso, retira-se, completando a primeira fase do sepultamento de Jesus com dignidade e respeito. No versículo 61, Mateus nos informa que Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do sepulcro. Essas mulheres, que tinham permanecido ao pé da cruz, agora também acompanham o sepultamento, não querendo abandonar seu mestre, nem mesmo em sua morte. Elas testemunham o local exato onde Jesus é sepultado, um detalhe que se tornará importante na manhã da ressurreição. Sua presença constante e silenciosa revela a devoção e a tristeza das discípulas, que permanecem firmes no momento mais sombrio. No versículo 62, a narrativa avança para o dia seguinte, o sábado, que é o dia depois da preparação. Aqui, os principais sacerdotes e fariseus se dirigem a Pilatos com uma preocupação específica. Eles dizem no versículo 63, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse enquanto vivia, depois de 3 dias ressuscitarei. Este versículo expõe a ironia e o temor dos líderes religiosos. Apesar de terem crucificado Jesus, ainda estavam preocupados com suas palavras e profecias. Eles não acreditavam verdadeiramente na ressurreição,
mas temiam que os discípulos de Jesus pudessem roubar o corpo e criar uma comoção ainda maior ao proclamar que ele havia ressuscitado. Assim, no versículo 64, eles pedem a Pilatos: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não venham os discípulos de noite e o roubem, e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e será o último engano pior do que o primeiro. Os líderes religiosos estavam profundamente preocupados com a influência de Jesus, mesmo após sua morte. Sua intenção era assegurar que a mensagem de ressurreição não se espalhasse e não houvesse rumores sobre Jesus ter vencido a morte. Eles temiam que a ideia da ressurreição pudesse mobilizar o povo de uma maneira que superaria até mesmo o impacto do seu ministério em vida. No versículo 65, Pilatos responde aos sacerdotes e fariseus, dizendo: aí tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Pilatos concede-lhes permissão para fazer a segurança do túmulo, talvez para apaziguar sua própria consciência ou simplesmente para manter a ordem e evitar possíveis tumultos. Ao permitir que uma guarda oficial fosse destacada para proteger o túmulo, ele estava garantindo que o sepulcro fosse vigiado e protegido, sem interferência dos discípulos ou de qualquer outra pessoa. No versículo final, 66, lemos que, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Aqui, o selo romano é colocado sobre a pedra. Este selo era uma marca de autoridade e segurança. Quebrá-lo seria um ato de desobediência às autoridades romanas e acarretaria sérias consequências. Este selo representava o poder e a autoridade de Roma, simbolizando que o corpo de Jesus deveria permanecer onde estava e que qualquer violação seria punida severamente. Essas medidas de segurança, o selo e a guarda, tinham o objetivo de impedir que qualquer pessoa removesse o corpo de Jesus. Contudo, ironicamente, essas mesmas precauções tornariam ainda mais evidente o milagre da ressurreição. Ao colocar uma guarda e um selo no túmulo, as autoridades involuntariamente forneceram uma prova adicional de que o evento da ressurreição não foi manipulado por mãos humanas. Ao concluir o capítulo 27 de Mateus, encontramos o cenário cuidadosamente preparado para o que será o evento central da fé cristã: a ressurreição de Jesus. O corpo de Jesus repousa no túmulo novo de José de Arimateia, uma sepultura esculpida na rocha e selada com uma grande pedra. A presença das mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente ao sepulcro, é um testemunho silencioso da devoção e fidelidade daqueles que, mesmo diante da dor e da perda, continuam a se apegar à memória do Mestre, guardando cada detalhe de sua última morada. Os líderes religiosos, por sua vez, estão apreensivos, temendo que a mensagem de Jesus, que prometera ressuscitar ao terceiro dia, pudesse se tornar um engano ainda maior se os discípulos tentassem remover o corpo e declarar que ele estava vivo. Esse medo os leva a buscar a ajuda de Pilatos para selar o túmulo e montar uma guarda romana, o que, paradoxalmente, reforça a credibilidade do evento sobrenatural que estava prestes a acontecer. A guarda romana, o selo e a grande pedra parecem ser barreiras intransponíveis, indicativas do poder e da autoridade humana que tenta colocar um ponto final na história de Jesus. Contudo, o leitor percebe a ironia desses esforços. O próprio Deus estava prestes a ultrapassar todas as barreiras que o homem havia erguido para reter seu filho na morte. Cada medida de segurança, cada selo e guarda não seriam capazes de conter o poder de Deus e o cumprimento da promessa da ressurreição. Esse encerramento do capítulo nos deixa no ponto mais sômbrio e silencioso da narrativa, quando a esperança parece enterrada e vigiada. Contudo, em um tom de expectativa, a preparação cuidadosa e os detalhes de segurança nos fazem intuir que algo grandioso está prestes a ocorrer. Tudo está em suspenso. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.